Olho vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olho vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olho aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Do canto da boca escorre metade do meu cantar. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Eis o lixo do meu canto, que é permitido escutar. Cala a boca, moço. Fala! Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um brasileiro de alma vazia. O Calabouço era um restaurante que pertencia à União Metropolitana dos Estudantes. A União Metropolitana dos Estudantes era a base principal do movimento estudantil no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, como ex-capital do Brasil, o Rio de Janeiro ainda com aquela resistência de cidade mais politizada, culturalmente mais desenvolvida, mesmo com a terceira de Brasília. E o Calabouço, portanto, é o principal centro de organização e de atividade política no Rio de Janeiro. Era um centro de apoio ao estudante carente, não é? Criado pelo ex-presidente Getúlio Vargas e ligado ao MEC. Eu digo centro porque não era só um restaurante. Era uma área grande, não é? Onde você tinha, numa construção enorme, com vários departamentos e várias subconstruções, você tinha o restaurante, que servia a refeição para milhares de estudantes, desde 10 horas da manhã até 2 horas da tarde no almoço e no jantar, era horário equivalente. E ele tinha uma policlínica. Do outro lado, tinha serviços, prestação de serviços. Já no Calabouço Velho, ele tinha... Era uma comunidade, ele tinha sapataria, tinha lavanderia, barbeiro, alfaiateria, sapataria, tinha tudo no Calabouço, entendeu? E tudo aquilo era administrado pelo Estado ainda. Tinha todo o serviço que um estudante pobre, chegando na classe média, não podendo pagar o preço de mercado, chegava ali e ele tinha. O Calabouço era de fundamental importância. Primeiro, era na sua sobrevivência, né? A sobrevivência era o Calabouço. E também encontrar os colegas, né, os conterrâneos. Ainda tinha essa parte assim afetiva, né? Porque é só trabalho, colégio e o Calabouço era uma referência. Lá nos encontrávamos. Logo que você chegava no Rio de Janeiro, você conseguia, né, entrava numa fila, um cartão provisório de 15 dias, estendido por mais 15 dias. Quando as aulas começavam, você provando que era estudante, provando que não tinha renda, aí você adquiria o cartão de comensal do Restaurante Central dos Estudantes, do Calabouço. Diga-se de passagem que estudantes pobres e alguns pobres que não estudavam exatamente, mas falsificavam suas carteirinhas para poder comer ali. Agora tinha uma saída entradinha por ali. A gente ficava nesse muro aí. Olha, lá galpões. Os galpões e a praça, a manilha que ficava lá. Ô Edberto, ó, chega aqui. Agora, eu quero até acreditar que esses blocos ainda sejam resquício do Calabouço. Tem como a gente dar uma entradinha para ver um negócio aí? Não, porque nós estamos aqui, companheiro, porque isso aqui, na década de 60, acho que você, quantos anos você tem? 40? Não era nem nascido. Aqui naquela época era um restaurante de estudante. E foi aqui que assassinaram um estudante, na época da ditadura militar. O Calabouço para mim foi algo para mim muito importante porque me tirou de uma grande situação difícil, né? Porque para mim me permitia sobreviver e estudar ao mesmo tempo, né? Para mim foi ótimo, né? Os comensais do Calabouço eram um número grande. Se fala em 6, 7 mil comensais.
O restaurante central dos estudantes se pagava por alimentação cerca de 2 cruzeiros. Então, 9.600 salário mínimo, 2 cruzeiros. Equivaleria hoje a você pagar 10 centavos de real para uma alimentação. E esse restaurante, Carlos, ele funcionava de segunda a domingo. A única coisa que tinha é que domingo você não teria jantar. Eu ganhava pouco, não tinha muito dinheiro, quer dizer, não ganhava quase nada, né? Meu pai me dava, naquela época, uma pequena pensãozinha que me permitia viver aqui e me permitia pagar os dois cruzeiros que eu pagava, né? Era baratinho, rapaz, 2 cruzeiros, né? Para comer e para jantar. Outro aspecto que também deve ser ressaltado é a qualidade da alimentação servida lá no restaurante central do estudante, no calabouço, né? Muitos, porque lá, porra, não era para pessoas de origem humilde, essa aqui é a verdade. Apesar da maioria ser de estudantes de origem do interior do país, eram pessoas de baixa classe média que vinham, entendeu? De lá do Nordeste, ou do Espírito Santo, ou de Minas Gerais, entendeu? Mas o nível de qualidade da alimentação não era excelente, mas não era ruim, não era deplorável. Pode ser considerada boa. Claro que era uma comida feita que nem em quartel, que nem para um batalhão, né? Com aqueles grandes caldeirões. Eu acho que muitas vezes a gente encontrava ali um arroz mal catado, um feijão também mal selecionado. De vez em quando você quebrava um dente ali numa pedra que você mordia. As lutas que a gente travava eram essas que a gente colava também nos trabalhadores para ter apoio popular. Então, essas lutas pela federalização da universidade, pelo ensino público e gratuito. Então, lá dentro era uma escola de formação política. Eu acho que aí merece destacar a participação do calabouço. 2 questões que eu acho fundamentais estão intrinsecamente relacionadas. De um lado, a luta pelo direito de comer e de estudar. E, por outro lado, a relação dessas lutas pelo direito de comer, de estudar, de participar, né, com as lutas de caráter mais gerais. As lutas anti-imperialistas, as lutas de transformação social do Brasil, da América Latina. Eu acho que isso é fundamental. Naquela época, já que citou no Vladimir, não havia carro de som, não havia microfone e o Vladimir falava no gogó. Era impressionante. Era uma coisa bonita porque a vontade de manifestar, de protestar, de falar era impressionante. Nós tínhamos ainda as organizações de autodefesa de massa, de vigilância permanente, de fabricação de bomba molotov, de usar gude para derrubar cavalo. Tinha toda uma estrutura semi-legal de autodefesa de massa, né? Para garantir os confortos da manifestação. E eles faziam passeata quase todo dia. Eu estava na rua, ocupavam e tal, eram muito combativos. Eu disse sempre que o pessoal do calabouço, não só o pessoal era mais pobre que os estudantes universitários, era combativo e também mais estreito. Então eles iam para a rua com um cacete enorme, entendeu? Uma bandeirinha do Brasil bem pequenininha, e que eventualmente depredava, inclusive, automóveis da classe média, entendeu? Quando o cara reclamava, tinha um motorista reclamado de qualquer coisa e tal. Era um pessoal muito radicalizado, o pessoal do calabouço. Para os confrontos, nós usávamos um porrete. Na época eles lançaram a polícia lançou um cacetete de tamanho de família. Nós tínhamos um porrete de madeira com uma bandeirinha nacional pequenininha para dizer que não é radical. E aquela bandeirinha, na realidade, era só para disfarçar. E aquele porrete era que fazia frente aos cacetetes da polícia. Tinha uma praça que nós colocamos o nome Território Livre, né? América. Território Livre da América. Fica onde essa praça? Na frente do calabouço, no portão, na frente da porta de entrada para o calabouço. Era um estacionamento antigamente. Nós transformamos numa praça. Transportamos uma pedra enorme, que foi da construção, a pedra que tinha mais de uns 400 quilos por aí. Transportamos a pedra, ficamos em frente da porta do calabouço, colocamos a pedra, transportamos uma manilha de mais ou menos 6, 8 metros, não me lembro, mas era uma manilha, né? Colocamos a manilha do lado da pedra,
A pedra ficou com uma tribuna e a manilha era onde se acendia uma tocha quando o calabouço estava em guerra. Que era uma tubulação cheia de areia, de pedra, até quase o final. Ali você botava um balde com óleo queimado. Quando ia haver manifestação, você tocava fogo naquele óleo, ficava aquela chama acesa e as pessoas já sabiam que ia ter manifestação. Não existia nada dessas grades, isso aqui. Tudo isso aqui era... Olha, companheiro, e lá naquela praça era onde funcionava aquele teatro que você filmou, aquele convitezinho de teatro popular do calabouço. Funcionava livre lá na praça. A ditadura também deu muita importância ao calabouço. Ela tinha preocupação com o calabouço, ela achava realmente que aquilo ali era um barril de pólvora. Mas tão importante, eles acharam, que em determinado momento da curvatura da história do calabouço, eles nomearam para chefiar o calabouço uma patente do Exército Nacional, um general, General Severino Sombra. E o ajudante de ordem, um major. Os caras desceram a tal ponto de fazer um general chefiando um restaurante. Aquilo ali não podia ser um ambiente democrático, para eles tinha que ser um quartel. Com o golpe militar de 64, o calabouço é fechado. Com o golpe de 64. Como é posto na ilegalidade todos os movimentos sociais, natural. E de 64 a 67, somos nós, do calabouço, o principal centro de resistência à ditadura. Depois do golpe militar, o governo, a título de fazer uma limpeza de campo, porque ia ter uma reunião do Fundo Monetário Internacional, se não me engano, o governo decidiu acabar com o calabouço e com tudo que tinha ali, a antiga sede da UME. O primeiro problema que houve no restaurante foi quando o governo, a pretexto de desafogar o trânsito e para facilitar uma melhor visão para uma comissão do FMI que vinha dos Estados Unidos se realizar no Rio de Janeiro, eles então acabaram, demoliram aquele restaurante, onde atualmente, hoje, é o Trevo dos Estudantes, onde no aterro, no final do aterro se faz um balão para pegar ali para o castelo. Lembremos, em primeiro lugar, nós sabíamos, 2 grandes eventos de caráter internacional, pró-americanos. A Força Interamericana de Paz, a conferência no Hotel Glória, final de 66 e 67, da Força Interamericana de Paz para organizar tropas brasileiras e latino-americanas para intervir na República Dominicana, massacrar a Revolução Popular em marcha na República Dominicana. Em seguida vem a reunião do Fundo Monetário Internacional em 67. E o calabouço era sempre visto como um empecilho, um cartão de visita negativo para a ditadura que queria recepcionar, enfim, os seus grandes agentes capitalistas internacionais. Foi quando já a ditadura, teleguiada pelos interesses estratégicos do imperialismo yankee, né, apareceu com a ideia de destruir o prédio, né, alegando que seria uma passagem, entendeu, importante ali para uma missão do FMI, né, e também ali serviria para dar uma visão mais bonita do aterro do Flamengo, que era o Aeroporto Santos Dumont ao lado, o Museu de Arte Moderna mais do lado. Mas o objetivo fundamental mesmo da ditadura era destruir o movimento estudantil que irradiava dali do Restaurante Central dos Estudantes, do calabouço. E os estudantes do calabouço começaram a movimentação. Um dia de sábado, chegamos no calabouço e deparamos que estavam umas máquinas lá. Aí saiu uma comissão para ir dialogar com um engenheiro que era um tal de Soares. Paulo Soares. Aí fomos lá dialogar com esse cidadão, né? Ele prometeu que não, olha, não vamos destruir o calabouço, vamos só tirar uma parte para dar passagem ao trevo e se tiver que fazer alguma coisa no calabouço, é inclusive para melhorar o aspecto do calabouço, a vista do calabouço. Mas a coisa não foi assim. Porque no outro fim de semana, chegamos lá, tiramos uma comissão para conversar com o Negrão de Lima,
foi essa comissão para conversar com o Negrão de Lima, ele também prometeu. Mas na prática se deu uma outra coisa. Se deu que no fim de semana, de sexta para sábado, eles desmantelaram mais uma parte do calabouço. Aí nós foi o que fizemos. Fizemos uma assembleia, convocamos uma assembleia dos estudantes do calabouço, e nessa assembleia se decidimos que ia todo mundo lá para a máquina, né? Aí saímos, a máquina estava atrás do calabouço, perto do aeroporto, saímos em caminhada, fomos até as máquinas e começamos a quebrar, fizemos uma assembleia aí, colocamos uma bandeira branca, entendeu? E começamos a quebrar as máquinas. Isso sábado para domingo. Segunda-feira eles ocupam o calabouço velho. Aí estava ocupado militarmente o calabouço. Mas a força da ditadura é maior do que o movimento estudantil. Você não tinha ainda um movimento popular, né, com a força necessária de barrar isso, né, quando nós somos surpreendidos, né, em função do FMI. Quase todas as lideranças são presas na calada da noite, outros em manifestações. É preso o Vladimir Palmeira, é preso o Marco Medeiro, é preso o Hélio, eu sou preso, né? E o calabouço é fechado temporariamente para a realização do FMI. E também o grande responsável por esse fechamento e por essa opressão foi o capital monopolista internacional. Não vamos esquecer nunca também de que não foi só a ditadura. Quem fechou também o calabouço foi a ditadura e foi o capital monopolista liderado pelos Estados Unidos. Depois a luta do calabouço ficou muito difícil porque o governo fechou o restaurante. Depois que foi fechado, aí uma grande parte de estudantes começou a frequentar o que chamava de Pentágono, que era um restaurante universitário na Praia Vermelha, onde funcionava a Faculdade de Educação Física da então Universidade Federal do Brasil, que hoje é o UFRJ. E a Faculdade de Medicina também. Filosofia também. Filosofia aqui na Presidente Antônio Carlos também, muita gente frequentou. Mas não foi foram só uns meses, 2 ou 3 meses. Depois a repressão começou a encurralar, até que cessou completamente. Aí o pessoal passou para a chamada Operação Pendura. Todo mundo saía, grupo de 2, 3, escolhia de antemão aonde ia ser a operação, entendeu? No restaurante determinado, principalmente restaurante de classe média alta, na Zona Sul. Nós íamos todo mundo, entrava de 2, 3 no restaurante, sentava, ninguém se conhecia, bem vestidinho, escolhia a melhor roupa que tinha, porque a galera toda era pobre, né, cara? Aí subia um companheiro na mesa, fazia um discurso para enviar as contas para o Ministério da Educação, entendeu? Isso aí levamos uns 2, 3 meses, isso virou um inferno na cidade, entendeu? Os caras não tinham mais jeito, os comerciantes começaram a reclamar. Mas isso aí não tinha muita saída, porque sem o restaurante eles perderam muita base de reunião, de agregação que eles tinham. E isso dificultou muito, então eles foram ficando cada vez mais isolados, como luta do calabouço. Aí não tiveram jeito a não ser construir um outro restaurante. Prometeram construir um novo, mas nós só paramos as operações Pendura quando entregaram o galpão do novo calabouço, que foi ali no Castelo. Eu tenho certeza, Paulo, que esses blocos aí é ainda coisa da construção de aproveitaram. Todos esses blocos aqui, ó. Começaram daqui para lá. Até a porra da entrada. Porque até aqui, Paulo, até por aqui era aquele tapume que foi derrubado para criar a praça. Isso. O tapume, justamente. Tinha um estacionamento, tinha um tapume. Tinha um estacionamento que a gente ocupou no peito. Essas coisas, parece que eu estou vivendo aquele momento, né? Quando nós chegávamos aqui, media o mural, suponhamos que aquilo ali fosse a parede. Aqui nesse pavilhão, aqui ficava as salas, os cursos, as salas, sapataria, lavanderia. Tinha lavanderia, tinha tudo aqui. Barbearia também, o cara botava barbeiro. Conseguiu-se com o governo do estado o compromisso de construir um outro. Então derrubaram aquele e construíram outro, no qual a gente passou a comer imediatamente, embora não tivesse com a sua construção concluída. Aí eles começaram a lutar, a resistir, a fazer passeatas, manifestações plenárias, a pedir apoio, a ganhar apoio de outras pessoas, a tentar apelar para a sociedade. E começou uma luta dura dos estudantes do calabouço. Nessa altura, não o governo federal, mas o Negrão de Lima, que era governador do partido de oposição, garantiu que ia construir um outro restaurante. Mas quando entregou sem
condições básicas. O chão era de poeira, de terra, então você comia aquilo, era um negócio que você andar fazia uma nuvem de poeira enquanto você comia. Estava mal acabado, entregaram uma coisa assim, embora a localização fosse ótima, porque era ali do lado onde hoje é o fórum da cidade, ali na Avenida Antônio Carlos. Então, enfim, aí os estudantes começaram a lutar pelo término das obras, para que aquilo ficasse um restaurante de verdade e tal. E a prioridade passou a ser a conclusão desse restaurante. E isso tudo culminou com uma manifestação buscando a conclusão dessas obras, da qual um estudante, um companheiro nosso, é assassinado pela polícia do governo do estado, Edson Luiz de Lima Souto. Com isso, a gente presenciou a primeira grande manifestação contra a ditadura em todo o Brasil. Por lá passaram muitas e muitas pessoas, milhares, desde sua fundação lá em 51, né, no governo Getúlio. E através do calabouço, muitas pessoas, muitos brasileiros aí conseguiram concluir seus cursos, alguns exerceram atividades importantes aí no país. O que eu quero destacar é que, se de um lado teve esses elementos que se aproveitaram do restaurante para prosseguirem nas suas carreiras, também teve outro lado, ali foi um celeiro, formou muitos quadros revolucionários para as organizações que surgiram. Eu acho que muitos companheiros secundaristas saíram do calabouço para entrar na luta armada. E que o calabouço foi um dos focos de resistência à ditadura militar. O Edson é assassinado na quinta-feira. No sábado, nós estávamos no calabouço, num processo de discussão e em pé de guerra. Saber o que é que nós íamos fazer, como é que íamos dar continuidade àquela luta e como é aquilo tudo que ia acontecer. E num determinado momento chega um companheiro e diz, olha, tem um cidadão que está lá, que está agora pegando a bandeja, ele é um policial, e está armado, trabalha em Copacabana, em tal lugar, na delegacia, tal. Ele é infiltrado. Eu saí com outro companheiro, que foi o Ceará, né? Fomos lá para o camarada, chego no camarada, seguro a bandeja dele, e sabendo que ele era policial, o policial tem que estar armado. Aí foi logo na cintura dele, ele estava armado, estava com a bereta. Isso era para averiguar se as pessoas que estavam por ali e que nós não conhecíamos, se eram estudantes ou não. Só para fazer esse tipo de identificação. Quantas vezes a gente identificou gente que não era estudante? Levamos esse companheiro para a tribuna, né? E se fez um julgamento dele aí, um processo de julgamento. Outro companheiro, que era o Disseu, foi o advogado de defesa e eu fui para condenar o companheiro. O dia que nós capturamos o cara, o policial, tomamos a arma dele, entendeu? Que levamos ele na tribuna ali, que foi julgado na tribuna, nós tiramos a roupa, deixamos de cueca, tentamos agente da ditadura. O bicho saiu por aqui, ó, igual um foguete. Meio pelado. Essa música aí que está tocando é a primeira gravação do Calabouço, é a primeira versão, né? Que ela vem de 68, por aí. E é a música que os estudantes todos cantavam comigo quando eu viajava pelo Brasil todo. Não sei nem como é que essa música atravessou a fronteira, porque ela saiu numa gravação muito restrita, né? Não tinha mídia para poder... Não tocava no rádio, porque a ditadura não permitia. Então, os estudantes é que se comunicavam entre si pelo Brasil inteiro. Havia uma organização estudantil muito forte. E onde eu chegava, as pessoas já conheciam a música e cantavam comigo os refrões, né? Cala a boca, moço.
moço, e decepada canção. Cala a boca, moço, metade com 7 chaves. Cala a boca, moço, nas grades do meu porão. Cala a boca, moço, a outra se gangrenando. Cala a boca, moço, na chaga do meu refrão. Cala a boca, moço, cala o peito, cala o beijo, calabouço, calabouço. E o calabouço, ele avança a um ponto que ele acaba se isolando do nível de organização desses setores populares, inclusive do movimento estudantil. E aí tem algo que vai nos aproximar muito do campo universitário como um todo, que é o MECOSAID. O acordo do MECOSAID era a entrega da universidade brasileira ao sistema de ensino americano. Os secundaristas eram o setor mais combativo que tinha, mas a estruturação era muito ruim. Então, quem liderava o secundarista, de fato, eram os universitários, era a UMB. Eles iam para manifestações e davam um grande apoio, foram fundamentais na luta de massa, mas a estrutura deles, a UMB, era muito fraquinha. A UMB, que era a União Metropolitana, e a UNE, aí tinha conflito. Mas tinha conflito que era conflito de classe mesmo. Se bem que até hoje alguns companheiros não gostam de tocar nesse assunto, mas era uma questão de classe. Por quê? Porque 60% a 80% dos estudantes do calabouço era nordestino. Nordestino de classe, ou origem camponesa ou origem proletário, operário, entendeu? E baixa renda. E a UME não? A UME não. A UME era uma entidade dirigida, inclusive, pela pequena burguesia. O calabouço tinha uma dinâmica totalmente diferente do movimento universitário. Se você pegar especificamente as formas de luta, vai ver que elas eram mais duras. O calabouço eram estudantes mais dados ao confronto, o que também tinha uma separação, entendeu? De comportamento com os estudantes universitários, que eram, inclusive, orientados a não procurar o confronto com a polícia. Olho aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Do canto da boca escorre metade do meu cantar. Cala a boca. Aprendemos também a organizar melhor o calabouço. Aí foi criado, né? Olha, para administrar, porque tiramos da administração do Estado, passou para a administração do calabouço. Aí se criou a AEC, que era a Associação dos Estudantes do Calabouço, se criou um outro organismo para administrar o calabouço, né? A FUEC, né? Uma vigilância do calabouço, propaganda, né? Tinha companheiro que era responsável de fazer os murais do calabouço, que era a parte, eu acho que mais importante, era a parte do processo de politização. Logo que foi fechado o primeiro calabouço, se constituiu uma entidade chamada FUEC, Frente Unida dos Estudantes do Calabouço. O calabouço, numa segunda fase, na ponta do calabouço, repito, do lado do aeroporto Santos Dumont, onde ali tinha funcionado uma antiga prisão, né, da época colonial, era o principal foco da UME. Nós organizávamos ali diariamente debates políticos sobre a situação do país, né? Havia um jornal Moral, né? Quer dizer, que era recorte de jornais e cartolinas, né? Reproduzindo os assuntos mais importantes que ocorriam no país. Quer dizer, havia uma politização realmente. O cara saía dali com doutrinado mesmo. Em quê? Em política, em tudo. Não é à toa que quando eu cheguei no DOI-COD, eles falaram que aquilo ali era uma fábrica de comunista. Aquilo ali era só uma fachada, é mole. A maioria daquelas pessoas estava tendo a sua primeira grande experiência política. E além de se organizarem politicamente, além de assumirem a administração do restaurante, ainda tinha também tarefas políticas ali, diárias. A gente ia para o centro para fazer levantamento de roteiro, né? Teve um período que a gente fez um enterro simbólico, eu acho que foi de um ministro da Educação, uma coisa assim, e a gente foi encomendado um caixão, entendeu? Esse caixão foi entregue à funerária, né? Marcamos para a funerária, o Elinor Brito que marcou, para entregar na esquina da Rio Branco com o presidente Vargas, né? A gente escolheu o local onde se entrega e começava a manifestação, né? A partir de 66, a liderança do calabouço se esquerdiza, vira mais política, né?
O Brito, por exemplo, que era um cara inteiramente independente, como se politizou nesse processo e tal. Então eles vão fazendo suas opções também. Muita gente se politizou naquelas lutas, eu mesmo fui um deles. Eu me formei politicamente dentro do calabouço. Inclusive, em primeiro lugar, em 67, quando tive um irmão meu que perdeu uma mão devido a uma bomba jogada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Como você está vendo aqui, o campo de calabouço de Seu Regis. Isso era um grande orador que nós tínhamos lá. Ele fez um poema para Ezequias Gomes de Lima. Na luta pela comida que os cães te roubam da boca, perdestes os dedos da mão, mas não perdestes a vida, porque as ideias permanecem combatendo a opressão, combatendo os estilhaços que a bomba feita em pedaços deixou na estrada do povo, a bomba dos desgraçados, das negras feras infames, inimigas das alvoradas e do canto livre dos montes. A bomba que explodiu na minha mão foi em 17 de novembro de 65. Quando a passeata alcançou a Praça Paris, destinava-se ao Hotel Glória, onde ocorria uma reunião da OEA, na qual estaria presente o Marechal Ditador. A Polícia Militar a aguardava, ansiosa por sangue. DOPS usa granadas e fere estudante durante passeata. Polícia mutila estudante. E aqui falo o que eu acabei de comentar, né? Em consequência dos ferimentos produzidos por estilhaço de bomba atirado por policiais para dissolver a manifestação de estudantes, em frente ao Hotel Glória, o jovem Ezequias Gomes de Lima, de 18 anos, é a idade que eu tinha na época, teve sua mão esquerda amputada ontem no Hospital Barata Ribeiro. Os estudantes protestavam pacificamente contra o fechamento do restaurante do Calabouço, quando os policiais os agrediram. Cala o peito, cala o beijo, calabouço, calabouço. Então, na quinta-feira, né, teve uma assembleia, e nessa assembleia deveria ter elementos infiltrados, né? Fizeram uma provocação e chegou os milicos para acabar com a assembleia. Num desses enfrentamentos, né, um estudante é baleado, né? Um estudante é baleado, que foi o Jazão. Esse daí é o camarada que alguns dizem que morreu, mas não morreu, porque Jazão depois estava aí, todo mundo viu, e até, inclusive participou do enterro do Edson, estava lá. Era quase 5 horas, quando houve aquela incursão dos policiais que queria tomar de toda maneira o calabouço, né? E que aí aconteceu esse disparo, né? Que não foi um disparo, teve outros feridos também, que ninguém fala os feridos, né? Frazão e outros. Várias pessoas, Frazão foram feridos, né? Várias pessoas que ninguém conta, né? E em março de 68 foi o dia que houve a morte do Edson Luiz, que comoveu o país. Foi uma passeata comum, das quais eles faziam uma por dia ou 3 por semana. Eles iam sair numa manifestação e um imbecil da PM atirou e matou o Edson Luiz. E um outro enfrentamento, já perto do calabouço, quase na porta do calabouço, é que um estudante leva um tiro. Esse estudante foi o Edson Luiz. Era assassinado ali, exatamente onde tem a entrada do Ministério Público Estadual ali, na entrada do prédio. O atual prédio do Ministério Público, hoje era o calabouço. Eu me lembro. Agora o Edson Luiz diz que realmente o oficial chegou e foi a queima-roupa. Foi queima-roupa. Tirou assim no peito dele, assim direto. Isso aí eu me lembro. Várias pessoas comentaram. Você atira no meio do peito, é que você quer matar mesmo. Tem, ali foi queima-roupa. A distância. Só um profissional podia fazer aquilo. Eu que era um garoto que estudou ao meu lado, né? E era um garoto que estava há pouco tempo, né? Ele tinha pouco tempo com a gente, né? Era um garoto muito tímido, Edson Luiz, né? E dormia lá. E às vezes também fazer limpeza no restaurante para adquirir bônus, que é aquele bônus para comer, porque não tinha, o pobre não tinha dinheiro, não. E Edson Luiz, quando morreu, foi justamente uma manifestação para defender o nosso restaurante, né? Que aí chegou a polícia, me lembro muito bem como hoje, né? A polícia chegou lá em frente, né? E começou a atirar em cima da gente. A gente partiu para cima da polícia, né? E eles atiraram em cima da gente, né? Quando viram que mataram um estudante, os milicos tentaram recuar, mas deve ter recebido alguma ordem de voltar para recuperar o corpo, para não deixar aquilo lá, né? Aí que houve um enfrentamento. Eu me lembro bem claro que nessa hora desse enfrentamento havia estudantes que era latino-americano. Estava lá, os caras inclusive participaram, né? E aí conseguimos resgatar o corpo do Edson, saímos em passeata. Para mim,
o impacto da morte, do assassinato do Edson Luiz foi muito grande. Eu chego ali naquela entrada principal da Escola de Belas Artes e está ali o sangue do Edson Luiz na calçada, algumas pessoas, alguns militantes do lado, secundaristas, e um barbante muito singelo, com um papel assim escrito, vários papéis escritos, este é o sangue de Edson Luiz. Até então a ditadura tinha assassinado vários líderes camponeses, operários, exilados, torturados, líderes militares do movimento de marinheiros, e nunca não teve uma reação popular. Então o Edson Luiz não era um caso isolado. A Santa Casa, nós saímos com o corpo aqui, passamos na Santa Casa. Claro. Saímos do calabouço com o corpo, com um grupo de companheiros, passamos aqui, né? E veio um médico e uma enfermeira. Dessa escadaria aqui. O senhor me lembra como o companheiro colocou? Foi uma enfermeira, chamou o médico veio, testou que estava morto. Olha, não tem solução, entendeu? E eu acho que o cara sentiu que não tinha clima dele pedir para deixar o corpo. Isso aí eu já estou, né? Com aquela do jeito que nós estávamos, nós saímos em passeata. Não adianta levar para dentro porque já está morto. Não adianta. Nós saímos em passeata e pegamos ali e passamos na frente do consulado. Do consulado fomos para a Assembleia. O enterro do Edson resultou na retirada da polícia da cidade, resultou em uma cerimônia muito efervescente feita na Assembleia Legislativa, hoje Câmara Municipal. Durou toda a noite, foi até o outro dia. Nessa mesma noite o Rio de Janeiro parou. Teatros, cinemas, sistema de transporte, porque nós ocupamos a Assembleia Legislativa, era um momento que estava sendo realizado uma atividade para homenagear um político aí da Alemanha, nós ocupamos a Assembleia Legislativa, cercamos e ameaçamos incendiar a Câmara, a Assembleia Legislativa, que funciona hoje na Câmara de Vereadores, mostrando bombas molotov, tambores de gasolina e de álcool e de querosene. Se invadisse, a gente ia tocar fogo, né? E a sociedade carioca está se mobilizando. Às 11 horas da noite, você tinha cerca de 60 mil pessoas em torno da Assembleia Legislativa, gritando, matar um estudante poderia ser seu filho. Antes disso, o corpo foi trazido com muita dificuldade, com muita garra, com muita determinação por um grupo de companheiros nossos, liderado especialmente pelo companheiro Sardinha. E esse enterro foi uma manifestação do porte da manifestação dos 100 mil. Ocupamos de assalto a Assembleia, correto? E aí começou o processo de negociação. O governo vendo aquele fato ali, cara, ou seja, virou um caos o centro da cidade, né? Naquela noite, para você ter uma ideia, devem ter circulado pela Assembleia mais ou menos umas 50 mil pessoas. Diversas entidades aí da sociedade do Rio de Janeiro, sindicalistas, professores, artistas e etc. E houve uma discussão que foi sobre a retirada do corpo do Edson, você entendeu? Eu não participei, eu estava fora, mas depois eu ouvi os relatos, né? Então o Sobral Pinto teve essa interlocução, né, com o pessoal, os comissários do calabouço. E nessa interlocução enviaram ele para fazer a negociação para retirar o corpo do Edson. A posição do Sobral Pinto era a posição do governador, porque ele era um emissário do governo, né? Era de levar o corpo, que ali não tinha condições técnicas para se realizar uma autópsia, né? E essa posição era aceita pela UME e a UNE. Eles queriam levar para fazer autópsia, você entendeu? Mas a hora que levava a autópsia era para ficar com o corpo. Então era uma questão mesmo política, né? E o Sardinha acho que foi fundamental para segurar, porque as lideranças universitárias estavam propensos, né, a ceder. A polêmica era retirar ou não retirar o corpo. Venceu a compreensão de que a retirada do corpo significaria o fim da manifestação da justiça, uma manifestação contra a ditadura. E aí se desponta duas posições. Uma de conciliação, dizer, não, nós garantimos que o corpo pode sair para fazer autópsia fora e voltar para aqui, e outro diz que não.
que era a nossa posição. A autópsia tem que ser feita aqui, e se não fizer autópsia, não precisa provar que foi a ditadura que o assassinou, porque nós sabemos que foi a ditadura. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. O corpo do Edson ficou ali e o dia seguinte foi o enterro, né, com aquela participação que foi a primeira manifestação de massa contra a ditadura militar. Isso aí gerou um protesto generalizado, houve uma concentração de estudantes na Câmara de Vereadores, na Assembleia Estadual, na Assembleia Legislativa, que era onde hoje é a Câmara de Vereadores, levaram o cadáver para lá, não deixaram fazer autópsia, para não falsificarem o resultado, e a autópsia foi feita ali na Assembleia, e foi gente chegando, no dia seguinte tinha uma grande massa de gente, inclusive pela primeira vez muita gente que não era estudante, foram mães de família, profissionais, entendeu? Padres, e começou a ter uma turma diferente ali no Edson Luiz. Desse ponto de vista, o enterro do Edson foi uma prévia dos 100 mil, e realmente ele levou muita gente. Não é à toa que ali nesse dia se tirou a primeira comissão popular para conversar com o governo. Esse é um momento importante que vai desdobrar no dia seguinte na grande manifestação de um enterro fúnebre. Rapaz, você não contava o número de participantes. E uma coisa interessante, que não sei se você vai se surpreender, a população burguesa, vamos dizer, a elite, a classe média, média alta, apoiava a ditadura. Mas nesse evento, por onde a gente passava, o apoio era para o movimento estudantil. O enterro foi uma manifestação com 100 mil pessoas ou mais. Eu sempre digo que essa questão do número de pessoas é muito relativa, porque o enterro encheu a Cinelândia de gente, embora depois tenha tido uma caminhada, uma passeata até o cemitério São João Batista. Mas tinha um pouco menos que a passeata de 100 mil, tá certo? Mas em comparação depois com as diretas, entendeu? Quando você vê a foto das diretas, você vê que se as diretas tinham 1 milhão, os 100 mil tinha 800 mil pessoas, 700 mil pessoas, pelas fotos que você vê. E nesse caso, evidente, o Edson Luiz teria também umas 600, 500 mil pessoas, ninguém sabe. Mulata, mula, mulambo, milícia, morte, morão. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. O enterro dele foi uma concentração tremenda. E então isso começou aí a multiplicar-se cada vez mais a luta contra a ditadura. Aqueles que ainda tinham dúvida e tudo certo, viu que estavam matando, já não era mais só espancar, prender e prejudicar, não. Estavam matando. Depois do velório do Edson, dos sucessivos discursos, que isso durou a manhã, a tarde toda, nós saímos em passeata, os estudantes, pela Rua da Lapa e fomos até o São João Batista, lá em Botafogo. E o que aconteceu foi assim terrível, porque na porta da União Nacional dos Estudantes, na Praia do Flamengo, a gente ali fez uma parada, fizeram vários discursos e até chegar em Botafogo. Mas quando chegou em Botafogo já era de noite, já era de noitinha, já estava escuro. E nós entramos no cemitério assim mesmo, com um caixão, para enterrá-lo de qualquer forma. Então, conforme nós entramos e fizemos o enterro, tinha muito policiais, muita gente do DOPS, muita polícia civil escondida, a gente, entende? A gente sentia um clima assim opressivo muito grande. E para piorar tudo, a Light cortou a luz. Então ficou um breu, ficou tudo escuro. Enterraram o Edson em seguida, tudo escuro. Eu não lembro se ele já foi enterrado tudo escuro, eu não me lembro bem. Só sei que ficou um breu, tudo escuro, tudo apagado. E nós saímos desesperados por aquelas alamedas do cemitério, sem saber direito onde era a saída, onde era a porta. Onde a marroneia espera, cercada de assombração. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. O Brasil inteiro já está mobilizado em função desse assassinato. Já está ocorrendo manifestações de solidariedade, de apoio à luta em São Paulo, em Goiânia, na Bahia, em Belém do Pará. A cidade nunca teve manifestação, passa a ter movimentação estudantil com o setor popular, ou seja,
esse tiro no coração do Brasil vai despertar uma sociedade que queria participar, que tinha ânsia de participar, mas o momento político era aquele, tinha chegado. Cerradas portas do mundo, cala a boca, moço, e decepada canção, cala a boca, moço, metade com 7 chaves, cala a boca, moço, nas grades do meu porão, cala a boca, moço, a outra se gangrenando, cala a boca, moço, na chaga do meu... E marcou também a primeira aproximação clara do conjunto da população da classe média carioca com os estudantes. Então, a partir daí, você começou a ter muita coisa que era o seguinte, o artista parava a peça e se solidarizava com os estudantes. O apoio dos artistas aqui no Rio, dos intelectuais, foi uma coisa impressionante. Os artistas faziam coleta, davam dinheiro de uma noite de coisa, tudo, entendeu? Muito a partir do enterro da manifestação do Edson. Então, o calabouço foi fundamental, entendeu? Para ampliar esse terreno da classe média urbana contra a ditadura, ele foi especial. A partir dali houve um desdobramento da missa, de outras manifestações. Então o calabouço passou a ser um baluarte na luta contra a própria ditadura. Então eu acho que aquele fato, o assassinato do Edson Luiz, foi um dos movimentos que ajudaram muito a alavancar o combate à ditadura e mais do que isso, né? A trazida, não é, a integração da classe média ao repúdio ao que estava acontecendo. Por que na classe média? Porque a classe média apoiou o golpe, majoritariamente, isso é um dado e está desiludida. Segundo, porque os operários camponeses tinham sido violentamente reprimidos e não tinham condições de se levantar. Então já havia uma ampla simpatia. Sem dúvida, desse ponto de vista, o enterro do Edson foi uma manifestação importante. Não só isso, porque não acabou aí no enterro. Houve comício, passeata no 31 de março, nós fizemos uma passeata na rua de protesto, em que cantou o pau, entendeu? E depois, na missa de 7º dia, houve uma repressão brutal, feita pela PM, com cargas de cavalo, entendeu? Em cima do... E você tem fotografias notáveis aí mostrando os padres tentando proteger a multidão. Mobilizamos a sociedade e mesmo os mais radicais, eu era considerado da época linha chinesa, fui contra, mas admiti que fosse realizada a missa de 7º dia, que era exatamente uma missa da conciliação, da palavra de Deus, do diálogo, encaminhado pelo cardeal do Rio de Janeiro a pedido dos militares. E de alguns setores populares, estavam participando, intelectuais religiosos, freiras, padres, que já estavam participando, setores que tinham apoiado o golpe. E a Candelária foi outro massacre. A missa do Edson Luiz, foi mesmo pela polícia no calabouço, foi um dos momentos mais dramáticos do Rio de Janeiro. A Candelária foi literalmente massacrada. Quer dizer, a Candelária, que eu digo, as pessoas que estavam ali para participar da missa do Edson Luiz, a cavalaria chegou para massacrar todo mundo, porque ele usava baioneta, não era de brincadeira, bala era de verdade, baioneta calada, bala não era de festinha, era verdadeira. Então os padres, vendo aquela, fecharam a igreja, quem ficou dentro da igreja se salvou. Quem estava do lado de fora, aí foi todo mundo massacrado, foi todo uma loucura, e foi nesse momento que eu fiz essa foto, na chegada da cavalaria na Candelária. Então, esse movimento todo, ele passa a ser não mais um movimento do calabouço. Lógico, passa a ser um movimento dos estudantes como um todo, da intelectualidade, setores importantes de oposição do parlamento, setores operários nascentes, né, camponeses. Há uma tentativa de formação de uma frente popular. Tudo isso vai desembocar sob a liderança da UME e da UNE, a passeata de 100 mil. Se teve a passeata dos 100 mil, foi do calabouço. Se não existisse o calabouço, não ia existir mais essas manifestações como tem hoje. Por isso que eu digo que foi muito importante. E em junho, aí fomos na rua
por mais verba, numa sequência planejada de manifestações. No primeiro, logo, tivemos 3 sequências de manifestações, uma manifestação no início de junho, e depois tivemos 3 dias de manifestação, com graves confrontos com a polícia, combinando com a Sexta-feira Sangrenta, e daí dessa Sexta-feira Sangrenta é que sai a passeata dos 100 mil. A marcha dos 100 mil não foi decorrência direta do fechamento, foi mais da morte do Edson, né? Porque ali foi um episódio traumatizante, impactante, né? Então, quando houve o movimento, quando a morte do Edson, aquilo ali foi uma espécie de desaguadouro, né? De toda a inconformidade da sociedade com a ditadura. O que há é que a passeata dos 100 mil, mais ampla que aquela manifestação do enterro do Edson, no entanto, reproduz comportamentos em escala maior, quer dizer, maior apoio da sociedade, maior presença de padres, de freiras, de professores, de artistas, entendeu? Mas é uma manifestação para a qual a gente já tinha o preparo daquela do enterro do Edson. A partir daí teve a passeata do 100 mil, que foi um relax, né? Foi uma coisa assim, né, festiva, juntou-se a classe média toda, os artistas, os intelectuais, foi muito legal, foi muito gratificante, mas depois disso foi só paulada, né? Aí foi só paulada efetivamente, aí todo mundo já se engajando na guerra, na luta, na guerrilha. O AI-5 em dezembro, decretado em 13 de dezembro de 68, a partir daí, então, aí é nada, aí já começa um momento, assim, de falta de expressão total, aí não se podia mais nem juntar 3 pessoas numa esquina, não dava mais. Porque a partir daí a coisa engrossou mesmo de vez, né? Eram as prisões, eram as torturas, eram as guerrilhas começaram a espocar pelo Brasil, pela reação da esquerda, e os cala-bocas, né? Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Eis o lixo do meu canto, que é permitido escutar. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Na Europa, os estudantes em Paris, na Ásia, o Vietnã, e no Brasil, os estudantes do calabouço. Foi um epicentro de luta que, em determinado momento, aglutinava todas as tendências, todas as vertentes políticas que lutavam contra a ditadura. Eu não tenho dúvida de que o calabouço, respeitando todas as suas limitações, foi a grande fagulha que serviu como estupim para incendiar o Brasil naquele momento de resposta à ditadura que tomou conta do país e que mais tarde, inclusive, resultou na resistência armada. O calabouço é um caso único no Brasil. Eu não conheço caso igual, entendeu? É um movimento típico, devia ser mais estudado, está muito esquecido. Eu levanto sempre isso, não só o calabouço, mas lideranças como o Brito, que ficaram esquecidas. Foi um movimento que teve um enfrentamento enorme contra a ditadura. E está na raiz, primeiro da resistência no ano de 67, que era um ano difícil para a gente, ao lado dos estudantes da Universidade Rural. E depois no ápice da maior manifestação, até os 100 mil de massa, que houve no Brasil. Não é pouca coisa. Cala a boca, moço. O calabouço foi colocado meio de lado do processo, né? Porque houve um aumento do movimento, né? E veio as lideranças da UNE, da UBS, né? Da UME, você entendeu? E tomaram a frente do processo. Surgiu as lideranças, né? As lideranças dessas entidades, né? E mais os presidentes de DCE, de diretório, né? E a gente passou a ter um papel aí, talvez, secundário. Na verdade, o calabouço ficou totalmente invisível. Ele ficou absolutamente no esquecimento. Quer dizer, quando se fala esses historiadores, ou mesmo ex-militantes da luta revolucionária, alguns escreveram livros, eles falam em passant sobre o calabouço, citando o caso do assassinato do Edson Luiz. Mas ele ficou no ostracismo total. O patrono do Colégio Prado Júnior, na Praça da Bandeira, é Edson Luiz. Você vai lá e pergunta os alunos politizados quem foi Edson Luiz. Ninguém sabe. Isso é um absurdo. Ninguém lá sabe quem é Edson Luiz, muito menos calabouço. Eu acho que hoje uma tarefa nossa, que
participamos do calabouço, que vivemos aquela experiência maravilhosa do calabouço, né? É tentar recuperar essa história do calabouço e mostrar qual foi o papel do calabouço na resistência, né, à ditadura militar. Um símbolo de resistência para todos nós, porque ali se concretizou um desejo de luta que nós tínhamos, mas que a gente não sabia por onde começar, e foi justamente ali. Então o calabouço tem esse sentido, de ser um divisor de águas. O calabouço para mim, é o ponto de partida da minha vida, como cidadão, porque como ser humano, né? Militante. Como militante, como ser humano, porque o indivíduo que não tem consciência, ele não é um ser humano, é gente, é uma pessoa. Isso é da minha visão, né? Quando você começa a ter consciência, você se transforma, né? Você passa a ter sentimentos, amor, né? Então aí você é um militante revolucionário. Olha, o que eu sinto, acho que a maioria sente, entendeu? É orgulho. Orgulho. Muita alegria de ter vivido esse período, muita, vamos dizer assim, satisfação de se repetir uma história desse período, né? De ver que tem gente que está contando essa história. Foi uma luta que entrou para a história do povo brasileiro. Foi uma luta que valeu a pena. Eu acho que eu faria tudo de novo e combateria esse mesmo combate. E essa luta não foi uma luta em vão. Esses sonhos, esses ideais, eles não morreram e não morrerão nunca. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Meia dor, meia alegria. Cala a boca, moço. Nem rosa, nem flor, botão. Cala a boca, moço. Nem pavor, meia euforia. Cala a boca, moço. Meia cama, meia caixão. Cala a boca, moço. Da cana, caiana, eu canto. Cala a boca, moço. Só bagaço da canção. Cala a boca, moço. Cala o beijo, cala o beijo. Cala a bolsa, cala a bolsa. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. As paredes de um inseto me vestem como a um cabide. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. E na lama de seu corpo vou por onde ele decide. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Metade se esverdeando no limbo do meu revide. Cala a boca, moço, fala. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Quem canta traz um motivo.